Olá a todos, como vão? Eu sou o professor Evandro Carlos Garcia, sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas, e eu leciono a disciplina de Direito das Sucessões no curso de Direito dessa faculdade. E fui convidado pela professora Vanessa para falar para vocês hoje sobre o direito de um cônjuge na sucessão. Então, nós iremos tratar, basicamente, nesta aula, como o tempo é bastante curto, do requisito essencial para que um cônjuge possa receber a herança daquele cônjuge que faleceu. Então, hoje, nós iremos nos prender apenas na satisfação de um requisito indispensável, que se não for verificado, esse cônjuge, então, ainda que casado, né, não vai poder receber a herança. Tá bem? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide em que nós vamos tratar deste assunto. Tá bem? Então, vamos lá. Bem, então, o direito sucessório do cônjuge sobrevivente, tá? O requisito indispensável para um cônjuge suceder. Este é o nosso tema desta aula, que será abordado hoje. Bom, primeiro, nós temos que lembrar que nós vamos fazer essa análise à luz do Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406, do dia 10 de janeiro de 2002, né, que fez surgir no Brasil o Código Civil Brasileiro, que entrou em vigor somente em janeiro de 2003, tá bem? Essa matéria, ela está lá no título 2, que trata da sucessão legítima, no capítulo 1, onde nós vamos encontrar a ordem de vocação hereditária, e o requisito se encontra no artigo 1830. Então, aqui nós temos que prestar muita atenção, porque o direito de suceder ou não depende de atender este requisito, de atender o artigo 1830 do Código Civil. E ele diz: somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente, então, aquele cônjuge que ficou vivo, se, ao tempo da morte do outro, aquele que faleceu, este cônjuge que sobreviveu, né, e o falecido, eles não estavam separados judicialmente. E aqui eu faço uma observação: embora não escrito, se estavam também divorciados, aí muito menos, tá? Porque na separação judicial não há o rompimento completo do casamento. Há apenas uma situação em que esse casal já não tem mais deveres um para com o outro de fidelidade, já não residem juntos, a questão patrimonial já não há comunicação entre seus bens, né? Mas eles ainda mantêm um vínculo de casamento, tanto que se alguém falece e estava só separado judicialmente, vai constar lá viúvo no registro civil, tá bem? Então, mas, se houve o divórcio, há rompimento completo do casamento. Então, não tem o que fazer, este já não pode mais ser chamado de cônjuge, então ele não tem direito nenhum, com o divórcio.
Com a separação judicial, também não, tá? Só vou fazer uma ressalva. Com a separação judicial, ainda é possível retomar o casamento, tá? Então, se alguém aí separou-se judicialmente, só separou-se, não se divorciou, e começaram a perceber que seria interessante voltar ao relacionamento, retomar o casamento, os dois desejam isso, basta com uma simples petição ao juiz, né, essa informação, e pedir ao juiz, então, que ele declare a retomada desse casamento, tá bem? E aí volta a situação de casados com todos os seus efeitos. Bem, separados judicialmente, não tem mais direito sucessório, tá bem? Bom, aqui ele também diz que esse casal não poderiam estar separados de fato. O que é isso, separar de fato? Eles resolveram dar um tempo, né? A relação não tá boa, tá ruim, não procuraram um advogado ainda para resolver a situação, um deles acabou já saindo de casa, já foi embora, já está morando em outro local, ou às vezes até está morando no mesmo terreno, mas um está morando numa casa dos fundos, o outro numa casa da frente, já não mantém mais a vida de casados, tá bem? E isso é público, é notório, é conhecido, todos sabem. Então houve uma separação, deram um tempo no casamento. O casamento, então, ele já não existe mais a princípio. Existe formalmente, existe em razão da lei, mas o casal já resolveu que não vai ter a relação de marido e mulher. Separaram-se de fato apenas. Não levaram isso a conhecimento do juiz, não providenciaram a separação judicial. Bom, se o outro falecer e não havia completado ainda 2 anos dessa separação de fato, ainda tem direito sucessório. Agora, se já passou 2 anos, então o casal deu um tempo, passou 2 anos, um dia depois, 2 dias depois, o outro faleceu. Tem direito sucessório? Não tem direito sucessório. Tá? Não tem. Mas aí no artigo está escrito o seguinte: salvo prova, neste caso, que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Ou seja, a separação de fato aconteceu, mas aconteceu porque o outro deu razões e motivos que tornaram impossível a vida em comum. Uma traição, uma violência doméstica, uma situação em que se tornou insuportável porque o outro já não mais respeita o outro, não é? Ainda que um ainda está naquela situação, mas o outro provoca a situação de insuportabilidade da continuidade da vida em comum. Isso vai ter que ser provado, tá? Aí pode ser demonstrado para o juiz que o outro foi o causador da separação de fato, e mesmo passados 2 anos, ainda assim existir o direito sucessório. Tá bem? Então, a nossa aula se estrutura inteirinha em cima desse artigo, do 1830. E para facilitar, vamos exemplificar. Então, eu preparei aqui uma situação. Aqui, nós temos um casal, a Matilde e o Nelson. Um casal que se conheceu há muitos anos, jovens, né? E esse casal de jovens viveram felizes muitos anos, mas acontece que a Matilde e o Nelson
decidiram que iriam separar de fato. Dá um tempo. Tá? É uma situação. Ou eles decidiram, vamos separar judicialmente. Vamos contratar um advogado e o advogado vai entrar com a ação de separação judicial para nós. Ou resolveram que iriam divorciar já. Contrataram o advogado ia providenciar o divórcio, o fim do casamento deles, a extinção do vínculo matrimonial dos dois. Bom, se essa foi a decisão, a primeira consequência disso é que esse casal, eles precisam, obviamente, separar o patrimônio que é de um e separar o patrimônio que é de outro. Então, o casal vai fazer o que nós chamamos partilha dos seus bens. E, na linguagem jurídica, nós dizemos meação. Eles vão fazer a meação, tá? Então, aqui eu vou supor que se trata de um casal que é casado no regime da comunhão parcial de bens, que é o que todo mundo hoje casa, né? Pode escolher outro? Pode escolher outro, né? Mas aí depende, né, de um pacto nupcial, um pouco mais difícil. Então as pessoas acabam não optando, alguns sim, mas a maioria não, acabam casando no regime legal de bens, que a gente chama do regime da comunhão parcial de bens. Então nós vamos supor aqui que o Nelson e a Matilde eram casados no regime da comunhão parcial de bens. E todo o patrimônio que eles adquiriram durante a vida todinha deles, tudo, né, eles adquiriram juntos, tá bem? Durante o período do casamento deles. Bem, eles fizeram a meação. Na hora de fazer a meação, o patrimônio deles dava para dividir certinho pelos dois, não teve briga, não teve discussão, tá? Ficou uma casa para Matilde, uma casa para o Nelson. Ficou um sítio para Matilde, um sítio para o Nelson. Ficou um carro para Matilde, um carro para o Nelson. Ficou R$200.000 numa conta poupança lá da Matilde, mais R$200.000 lá na conta poupança do Nelson. Deu tudo certinho, tá? Numa boa, os dois tomaram a decisão, os dois repartiram o seu patrimônio, resolveram a situação, e aí ficou dessa forma. E cada um ia seguir a sua vida com esse patrimônio. A Matilde com uma casa, um sítio, um carro e 200 mil, e o Nelson ia seguir a sua vida com uma casa, um sítio, um carro e R$200.000. Tá bem? Bem, o Nelson morreu. O Nelson morreu. Notícia triste. E agora? Quando o Nelson morre, todo o patrimônio do Nelson, tá, se torna uma coisa que a gente chama de herança, patrimônio dele. Lembra-se? Foi feito lá a separação deles, né? A meação, já fizeram meação dos bens deles, tá bem? E ele morreu. O patrimônio dele, a herança dele é uma casa, um sítio, um carro, 200 mil. Tá bem? Ótimo. A pergunta que fica: Matilde tem direito na herança do Nelson? E aí? Olha, nesse caso, não. Por que não? Como não? Uai. O artigo 1830 não dizia que eles não poderiam estar separados judicialmente, não poderiam estar separados de fato há mais de 2 anos, não é? Ou se eventualmente estiver separado de fato há mais de 2 anos, a culpa
não poderia ser do sobrevivente, tá? Se divorciado, então, aí realmente não tem direito, tá? Então, no caso aqui, a Matilde estava em uma dessas situações em relação ao Nelson. Ou separada de fato, já há mais de 2 anos, quando ele morreu, ou separada judicialmente, ou então divorciados, ou não tem culpa de ninguém, os dois decidiram, ou a culpa também foi dela, ela também contribuiu para que aquela separação de fato acontecesse, né? Então, nestas situações, Matilde não tem direito sucessório nenhum, tá? Porque o 1830 assim diz. Ah lá, somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, e somente se, ao tempo da morte do Nelson, né, a Matilde e o Nelson não estavam separados judicialmente, não estavam separados de fato há mais de 2 anos. Ah, mas e se a separação de fato não tinha dado 2 anos ainda? Aí ela teria, tá? Mas se deu 2 anos, mais de 2 anos, então 2 anos e um dia, deu 2 anos e um dia, não tem mais direito, tá? Ou, nesse caso da separação de fato, né, for provado que, embora já passado mais de 2 anos, a Matilde não teve culpa nenhuma, a culpa foi todinha, exclusivamente, teve culpa sim o Nelson, aí ela teria direito. Mas se ela não provar isso, não tem o que fazer. Então vejam que o direito sucessório do cônjuge, a primeira coisa que nós temos que saber é o cônjuge, ele consegue passar pelo artigo 1830? Se ele não passar pelo artigo 1830, não há que se falar em direito sucessório. Não tem direito sucessório. Tá bem? Aí, eu aqui resolvi explicar um pouquinho mais. Então, separados judicialmente ou divorciados, esse casal, então, como eu disse, eles contrataram um advogado que entrou com uma ação de separação judicial ou entrou com um divórcio e o juiz deu a sentença. Deu a sentença, transitou em julgado, quer dizer, não cabe mais recurso, né? Já levaram lá no cartório, já homologaram, né? Que aconteceu, não tem mais esse direito sucessório. Separados de fato. Bom, deram um tempo. Não comunicaram para o juiz. É uma situação fática. Tá bem? Aqui, se já passou 2 anos, então é 2 anos e um dia, não tem mais direito sucessório. Menos de 2 anos, ou 2 anos, tem direito sucessório. Tá? Mesmo separado de fato? É, mesmo separado de fato. Tá? Agora, separados de fato, deram um tempo, já passou 2 anos, não tem o que fazer? Tem sim, tem que fazer sim. Então, se já passou 2 anos, 2 anos e um dia, 2 anos e 3 dias, 5 anos, 10 anos, 15 anos, tá bem? Passou e a separação é só de fato, aí o cônjuge, para poder suceder, ele vai ter que provar. Ele tem que provar.
que essa convivência se tornou impossível e foi por culpa exclusiva do morto. Tá bem? Então, para um cônjuge receber a herança do cônjuge que faleceu, deve. Tem que ter. Vai ter que ter. Tá? Provar que ainda estavam casados. Divorciados, não tem jeito. Eles vão ter que provar que estavam casados. Eles vão ter que levar lá a certidão de casamento. Tá bem? Ó, lembra, eu estou falando de cônjuge. Cônjuge é em casamento, tá? Não é a união estável. E a união estável? A união estável, eles vão ter que provar que ainda estavam vivendo em união estável. Tá bem? Tem que provar. Então, se não tem documento nenhum, vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento, né? E no caso de dissolução da união estável pelo evento morte do outro, e provando que eles estavam convivendo em união estável quando o outro faleceu, né? Ele tem direito sucessório. Tá bem? O companheiro está na união estável. Aqui nós estamos tratando do cônjuge, casamento. Então, provar que estavam casados, ele vai fazer a prova através da certidão de casamento. O companheiro na união estável, ele vai ter que trazer ou o contrato, o pacto de convivência, ou ele vai ter que entrar com a ação judicial, provando que existia a união estável, demonstrando que existia a união estável, para poder, então, receber o direito sucessório, tá? Se estavam separados de fato, tem que provar que essa separação de fato ocorreu a menos de 2 anos antes da morte do outro. Bem? Se estavam separados de fato, vai ter que provar que isso ocorreu a menos de 2 anos antes da morte do outro. Separou de fato, passou o tempo, não deu 2 anos e o Nelson morreu. 1 ano, 11 meses, 31 dias. Ou 2 anos, completou 2 anos, ele morreu. Tem direito sucessório. Mas completou 2 anos e 1 dia. Não tem direito sucessório. Tá? A não ser que aconteça aquela outra situação. Qual situação? Né? Se estavam separados de fato há mais de 2 anos, quando o outro morreu, que existiu culpa por causa disso, teve culpa, e a culpa dessa separação de fato foi somente do morto, do Nelson. O Nelson que foi o malandro dessa história. A Matilde era uma doce esposa. Cuidava dele. Maravilhosamente bem. Tá? E ele não reconheceu isso, e tornou aquela vida insuportável. A Matilde acabou deixando ele, foi morar com os filhos, ou ficou numa casa, ele na outra, tá? Mas não dava mais, mas por culpa dele. E ela consegue provar isso. Aí pode, mesmo passado já mais de 2 anos, ela vai ter esse direito sucessório. Bom, pessoal, a aula de hoje curta, mas eu não podia ir muito além disso, porque senão eu ia estourar o tempo que me foi concedido para poder explicar uma parte de direitos sucessórios do cônjuge.
Havendo interesse e vocês desejando, basta então pedir para a professora Vanessa, pessoal da UME, né, que eu dê continuidade à explicação. O que aconteceria então se aqui, se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, se acontecesse aquele outro? Não tem problema. Formule as perguntas, formule as dúvidas de vocês, tá? Encaminhe para a professora Vanessa, encaminhe para essas pessoas maravilhosas que auxiliam a professora Vanessa na condução da UME, e eu teria o maior prazer de voltar e explicar para vocês uma nova sequência, o que acontece se a Matilde não estava separada judicialmente, não estava divorciada e não havia separação de fato. Ela estava casada com o Nelson e o Nelson morreu. O que aconteceria? O quê? Então aí vocês deixem as perguntas de vocês, quais são as hipóteses que vocês gostariam de saber e conhecer, e eu virei aqui com o maior prazer explicar para vocês. Tá bem? Espero que todos tenham entendido. Se não entenderam, perguntem, mandem as suas dúvidas, encaminhem à professora Vanessa, que ela transmitirá a mim, e eu as responderei neste caso. Né? Nos demais casos, estou à disposição para uma outra aula. Tá bem? Parabéns a todos por estarem seguindo neste curso maravilhoso, encantador. Sou fã de todos vocês que seguem, que estão vivendo a vida em sua plenitude. Um beijo grande para todos vocês. Até mais, até a próxima.